A paz do Senhor Jesus a você que está entrando neste canal de devocional. Se você gostar, convido a inscrever-se no canal Pão Diário. Convido também a curtir e a compartilhar os conteúdos com seus amigos, conhecidos e grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa estar recebendo conteúdos atualizados tão logo sejam postados. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fique com este vídeo agora. Amém? Sermão do Monte, capítulo 18, parte 2. Cristo cumprindo a lei e os profetas. Poderíamos continuar nesse tom quase interminavelmente, mostrando a maneira admirável pela qual nosso Senhor, em sua pessoa e em suas obras, bem como naquilo que lhe aconteceu e no que resultou desses eventos, cumpriu a lei e os profetas. Jamais deveríamos enfiar uma cunha entre o Antigo e o Novo Testamento. Nunca deveríamos sentir que o Novo faz o Velho desnecessário. Cada vez mais lamento que o Novo Testamento tenha sido impresso em um volume separado, porquanto tendemos por cair no sério erro de pensar que, em vista de sermos cristãos, não precisamos do Velho Testamento. Foi o próprio Espírito Santo quem orientou a igreja primitiva, que se constituía principalmente de gentios, a incorporar as Escrituras do Antigo Testamento às suas próprias novas Escrituras, considerando-as um só volume. Pois esses dois segmentos da Bíblia estão indissoluvelmente ligados entre si, havendo muitos sentidos em que podemos dizer que o Novo Testamento não pode ser perfeitamente entendido, exceto à luz daquilo que nos é revelado no Antigo Testamento. Por exemplo, é quase impossível entender o que a Epístola aos Hebreus ensina, a menos que conheçamos bem as Escrituras do Antigo Testamento. De passagem, observemos também como Cristo cumpre a lei. Uma vez mais, esse é um aspecto tão importante que nos deveríamos sentir impelidos à adoração e à veneração. Primeiramente, Cristo nasceu sob a lei. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Para as nossas mentes finitas, é dificílimo aprender o que isso significa, mas essa é uma das verdades essenciais a respeito da encarnação do Filho de Deus. Ele nasceu sob a lei, embora eternamente superior à lei, por ser o próprio Filho de Deus, Jesus veio e nasceu sujeito à lei, como alguém que estivesse na obrigação de cumpri-la. Em nenhuma outra oportunidade, Deus demonstrou mais patentemente o caráter absoluto e inviolável de sua própria santa lei, como quando sujeitou a ela o seu próprio Filho. Esse é um conceito estonteante. Contudo, ao examinarmos os evangelhos, quão perfeitamente vemos que isso exprime uma verdade. Podemos notar quão criteriosamente nosso Senhor observava a lei. Ele a obedeceu até os menores detalhes. E não somente isso, mas também ensinou outros homens a amarem a lei, explicando-a para eles
confirmando-a constantemente e asseverando a absoluta necessidade de a obedecermos. Essa foi a razão por que ele pôde dizer, no final da sua vida, que ninguém poderia detectar nele qualquer pecado, que ninguém poderia provar contra ele qualquer acusação. Jesus chegou até a desafiar seus inimigos a fazerem isso. Ninguém podia citá-lo diante da lei. Ele tinha vivido e obedecido à lei de maneira impecável. Não havia coisa alguma, nem um i ou um tio em conexão com a lei, no que ele pudesse ser acusado de quebrar ou falhar em cumprir, mesmo no mais ínfimo detalhe. E assim verificamos que tanto em seu nascimento como ao longo de sua vida, Jesus sempre se sujeitou à lei. Uma vez mais, entretanto, chegamos àquilo que para nós é o centro mesmo de toda a nossa fé: a cruz na colina do Calvário. Qual é o significado disso? Bem, sugiro novamente que se as nossas ideias não são claras sobre a lei, então jamais compreenderemos o significado da cruz. A essência do evangelismo não consiste meramente em falarmos acerca da cruz, mas em proclamar a verdadeira doutrina da cruz. Existem pessoas que muito falam sobre a cruz, mas fazem-no de uma maneira puramente sentimental. Tais pessoas parecem-se com as filhas de Jerusalém, a quem nosso Senhor mesmo repreendeu, as quais choravam enquanto pensavam naquilo que elas chamavam de a tragédia da cruz. Essa, porém, não é a maneira certa de encararmos essas realidades. Também há aqueles que reputam a cruz como algo que exerce certa influência moral sobre nós. Dizem os tais que todo o propósito da cruz é quebrantar nossos corações empedernidos. Contudo, não é esse o sentido do ensinamento bíblico. O propósito da cruz não é despertar em nós algum senso de compaixão e nem meramente uma exibição qualquer do amor de Deus. De modo nenhum. A cruz só pode ser plenamente compreendida à luz da lei. O que estava acontecendo na cruz é que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava recebendo em seu próprio corpo a penalidade prescrita pela santa lei de Deus contra o pecado humano. A lei condena o pecado e a condenação por ela proferida é a morte. O salário do pecado é a morte, como está em Romanos, capítulo 6, verso 23. A lei determina que a morte deve passar para todos quantos pecaram contra Deus e quebraram sua santa lei. E Cristo disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Uma das maneiras pelas quais a lei foi cumprida por Jesus é que o castigo por ela imposto contra o pecado foi devidamente executado. Esse castigo é a morte, e foi por essa razão que Cristo morreu. A lei tinha de ser cumprida cabalmente. Deus não podia simplesmente arredá-la para um lado, sob nenhuma hipótese. E dessa forma, o castigo por ela imposto também era inevitável. Ao perdoarmos, e digamos isso com a máxima clareza, Deus não o faz resolvendo que não executará a sentença por ele decretada
contra o pecado. Isso implicaria em uma contradição com a sua própria natureza santa. O que quer que Deus diga tem que suceder. Deus não retrocede diante daquilo que Ele mesmo determinou. Ora, Deus dissera que o pecado tem de ser punido por meio da morte, e você e eu só poderemos ser perdoados porque o castigo contra o pecado foi devidamente aplicado. No tocante à punição contra o pecado, a lei de Deus foi cumprida de maneira absoluta, porquanto Ele castigou o pecado no próprio corpo santo, inculpável e imaculado de seu Filho, na cruz, na colina do Calvário. Cumpre a lei sobre a cruz, e a menos que uma pessoa interprete a cruz e a morte de Jesus, que sobre ela teve lugar, em termos escritos do cumprimento da lei, tal pessoa não é detentora do ponto de vista bíblico da morte de Jesus na cruz.